mim foi mesmo. Para mim foi o melhor jogo do Bahia na temporada. Isso, infelizmente, me preocupa, né? Pelo que a gente já falou aqui. Isso poder ser usado de alguma forma para defender esses atos bárbaros, bizarros que ocorreram antes do jogo. Mas o Bahia fez o seu melhor jogo na temporada. O Bahia foi melhor que o Sampaio o tempo todo, mesmo quando esteve com um jogador a menos. O Bahia passou a maior parte do segundo tempo com um jogador a menos, mas seguiu construindo mais chance. E o jogo não foi mais tranquilo porque o Bahia perdeu muitos gols. Perdeu muitas chances de gols. O Bahia criou bastante, mas não teve competência para marcar a maioria dessas. Na maioria dessas oportunidades. Mas, assim, uma atuação do Bahia que o Bahia foi do início ao fim superior ao adversário e os problemas defensivos não apareceram com tanta frequência como nos jogos anteriores. Chegaram a aparecer mais na reta final do jogo, com o time mais cansado, com um jogador a menos, mas isso já é um pouco mais justificável. E ainda assim, com o Bahia com mais volume, com mais capacidade de criação que o Sampaio. O Bahia mereceu bastante vencer hoje. Assim, para mim foi claro. E a torcida que esteve no estádio também apoiou bastante a equipe, muito provavelmente sensibilizada pelo que aconteceu antes do jogo, né? E provavelmente isso contribuiu também muito para que o Bahia fizesse um bom jogo. O Bahia iniciou a partida em cima com a bola. O Sampaio basicamente não atacou durante o primeiro tempo, não teve grandes chances. E o Bahia foi chegando mais perto, se aproximando, até conseguir abrir o placar, né? Mas assim, mesmo antes disso, o Bahia perdeu chances claras de gol, chances claras que poderiam ter tornado o jogo mais fácil, mais tranquilo. E alguns jogadores, assim, mais uma vez, eu queria pontuar isso, né? O Marco Antônio esteve um pouco abaixo. É um atleta que eu espero mais desempenho, espero mais entrega, e ele não tem rendido aquilo que ele pode render, de forma alguma. Ele esteve abaixo, apagado. Quando a bola chegou nele, ele não conseguiu dar sequência nas jogadas. Quando conseguiu dar sequência, não era evoluindo a jogada, era sempre voltando, sempre retornando o jogo. E isso me incomodou bastante, porque é um atleta assim que o Bahia fez questão de ficar, né? O Botafogo fez uma proposta, o Bahia considerou a proposta baixa e não liberou o atleta para o Botafogo, né? Então, eu acredito que Marco Antônio precisa, neste momento, ganhar um respiro, sabe? Ganhar um respiro de Guto. Guto pode colocá-lo no banco, talvez, a gente não sabe ainda, mas talvez Marco Antônio estivesse hoje no banco, né? Se não tivesse acontecido o caso da bomba, né? Porque um dos atletas que o Bahia segurou foi Marcelo Cirino. Marcelo Cirino, ele não foi atingido pela bomba, mas segundo o clube, Marcelo Cirino ficou muito abalado porque a bomba teria atingido a janela em que ele estava, né? Então passou muito próximo dele e ele ficou muito abalado, por isso ele teria sido poupado do Imagina, jogo. velho. Imagina, pô. Teria sido poupado do jogo. E é isso. Vocês chegaram a falar isso, né? Que alguns poderiam ter sido atingidos, outros não, mas que teriam ficado abalados, e foi isso realmente que aconteceu com Cirino, né? Ele não foi atingido, mas ficou abalado, e o Bahia poupou o atleta, né? O Bahia não disse que ele seria o titular, mas é possível. Isso é uma leitura perfeitamente possível da situação de que Cirino pudesse ser titular hoje, diante de mais partidas em sequência de Marco Antônio, né?
Mas fora Marco Antônio, o Bahia foi bem, Daniel foi bem, Rodallega foi bem, Raí teve bons momentos no jogo, não foi sempre bem, perdeu um gol importante no segundo tempo, né? Mas o Bahia, em regra, foi bem, foi bem. Teve um momento que Matheus Teixeira saiu mal do gol, mas em regra também fez uma boa partida, uma partida segura. Isso foi uma exceção no jogo. E é isso, gente. O Bahia, infelizmente, pelo momento, eu temo muito, muito que isso seja usado, que isso seja usado para defender o ato de hoje. Mas o Bahia fez um bom jogo, velho. Fez um bom jogo. O melhor. Quando o Bahia ficou com um a menos, eu temi, porque, enfim, essas coisas costumam abalar um time que está pressionado, e o Bahia está muito pressionado, né? Mas o Bahia não esmoreceu hora nenhuma. Não esmoreceu hora nenhuma. Continuou melhor. Continuou construindo muitas chances de gol. E o gol só saiu depois dos 45 minutos. Nos acréscimos, um gol de Rodallega. Mais uma vez, assim, decisivo. Minutos antes, ele tinha tentado um gol de Impressionante como ele conseguiu vencer, eu diria, o desafio inicial, que é o momento mais difícil, né? Você estar exatamente à sombra do principal jogador do time das últimas temporadas, né? Um dos maiores artilheiros da história do Bahia aí, e ele conseguir dar uma resposta. Acho que imediato, né? muito imediata. Talvez a gente não tenha ideia da relevância dessa resposta de Rodallega não só para este elenco do Bahia, mas para o clube mesmo, em relação à sombra que a lacuna, né, que um jogador como Gilberto costuma deixar num clube de futebol, né? Sim, e assim, ele já tinha dado esses sinais, mas eram apenas sinais no ano passado, né? Ele entrou em alguns jogos e entrou bem, e quando ele precisou ser titular, ele marcou alguns gols muito bonitos, inclusive um de bicicleta, né? Ele tenta isso com alguma frequência, a bicicleta, e eu percebo que ele não é algo aleatório, é algo que ele está pronto para fazer sempre, sabe? Se a bola vier atrás, ele vai virar e tentar a bicicleta. Tem o faro. E costuma acertar. Hoje ele acertou uma linda bicicleta, a bola passou muito perto. Mas não é só isso, velho. Apesar de ser um atleta de 36 anos de idade, né, ele é um atleta participativo também. Né? Ele é participativo, ele se oferece para a tabela. Né? E o Bahia fez o primeiro gol em uma jogada dessas. Né? Ele se ofereceu para a tabela com o Daniel aos 23 minutos do primeiro tempo. Daniel passou para ele recebeu de costas para o gol, girou, devolveu para Daniel, e Daniel de esquerda chutou para um golaço na Fonte Nova, 1-0 Bahia. E um Bahia que já merecia mesmo, né? O Bahia já iniciou o jogo muito bem. E quando voltou para o segundo tempo, o Bahia continuou melhor. O Bahia seguiu melhor. Mas Patrick fez uma falta, já com um amarelo, fez uma falta boba, desnecessária, e foi corretamente expulso. Nesse momento, o jogo mudou um pouco. O Bahia continuou criando, sim, mas o Sampaio começou a sair também. Começou a sair. Numa dessas saídas, o Sampaio chegou a empatar o jogo. Tá? Empatou o jogo, mas infelizmente a bandeira errou, levantou a bandeira, deu impedimento e anulou a partida. E anulou o gol do Sampaio, o gol de empate. Pouco tempo depois, o Bahia voltou a pressionar e criou chances e chegou na frente, mas o Sampaio volta e meia dava uma estocada que assustava, né? E aí começou-se
começou-se a se especular a possibilidade do Bahia fazer mudanças que segurassem mais o aspecto defensivo, né, para segurar o jogo. Só que Guto não fez exatamente isso, né? Não fez exatamente isso. Quando ele tirou Raí para colocar Luiz Henrique, ou para colocar Djalma, ele adiantou Luiz Henrique, levou Luiz Henrique para a ponta, e aí, mais uma vez, aquilo que eu sempre falo, né? Luiz Henrique ele é melhor atacando do que defendendo, e Guto tem usado isso, né? Ele adianta Luiz Henrique e bota ou Matheus Bahia ou Djalma na lateral esquerda para fazer a primeira linha. A primeira linha. Uhum. Depois, ele colocou Mugni, e Mugni talvez tenha feito a sua melhor partida esse ano pelo Bahia, e ele não vinha entrando bem, não fez um péssimo jogo contra o Fortaleza, um péssimo jogo, mas hoje ele entrou bem, conseguiu dar sequência, deu passes rápidos, acelerou os contra-ataques, sabe? E isso foi importante para o Bahia. E a outra mudança decisiva foi o Ronaldo, né? Ronaldo entrou Foi bem, de fato. Eu vi alguns elogios a ele aqui. Ronaldo entrou muito bem. Muito bem. Ronaldo foi fundamental, inclusive, para que o Bahia... Isso, Rodrigo. Guto Rocha. Há de se destacar as boas atuações de Ronaldo, vem aproveitando bem as oportunidades. Outro a ser valorizado é Rezende, né? Veja bem, eu sou um defensor de Rezende, porque eu acho que Rezende é um volante, é o tipo de volante que eu gosto, né? E isso já virou piada uma época, mas é o tal do box to box, né? É o cara que consegue defender em uma área e ter ímpeto e velocidade e força para chegar na outra área e finalizar, né? Rezende faz isso com qualidade. Mas Ronaldo hoje, ele foi aquele cara que não deixou o Bahia esmorecer mesmo com um a menos, né? Ele deu vida ao ataque do Bahia. Perdeu muitos gols também, né? Se Ronaldo tivesse acertado duas das chances que ele teve, o jogo teria sido mais tranquilo, né? Ele teve duas boas chances de botar a bola na rede, sacramentar o jogo, né? E fazer o Bahia sair vencedor com mais tranquilidade hoje. Mas ele perdeu as chances e o Bahia foi depender de Roda Diego também no final do jogo para dar tranquilidade, né? Para tranquilizar e tal.